Alguns me conhecem, nos conhecem, né? Mais pertinho. E ontem eu fiquei relutante para conversar com os irmãos de parto. Queria deixar para hoje. Depois a gente vamos refinando a conversa durante a semana, esses dias que se seguem. Meu nome é Tiago Santana, Crislaine Santana, esposa. Nasci aqui em Campinas, fiquei até 97, onde mudamos para Rolândia, Paraná, pertinho de Londrina. Tá ok. Eu não sou familiarizado, tá bom, né? Pertinho de Londrina ali. E agora nos mudamos para Capitólio também. Tem 13 dias hoje, isto? 13 dias que estamos residindo em Capitólio. 1 ano e meio servindo ao Senhor na obra, né? Eu sou diretor de grupo, de um grupinho lá no Paraná, a qual agora será passado à frente. A minha esposa também, ela é líder lá das... Estamos passando também, né? E estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Vamos testemunhar e trazer uma mensagem. Eu creio que vai ser para fortalecimento dos corações, inclusive dos nossos, né? Cada vez que ouvimos, cada vez que olhamos o nosso testemunho, conseguimos compreender por um prisma diferente a vontade de Deus na nossa vida. Meu nome é Crislaine, tenho 29 anos, sou mãe da Caroline, 11 anos, e da Ana Beatriz, 6 anos. Somos novos ainda, bebês na caminhada, temos 2 anos de igreja. E eu e o Tiago nos conhecemos há 12 anos atrás. Dia 11 agora fizemos 12 anos de casados. Eu costumo dizer para as pessoas que vai casar, é uma bênção, né? Eu nunca me arrependi de ter casado. Algumas pessoas falam, não casa não, é difícil. São 2 pessoas diferentes pensando. E graças a Deus não, nós temos crescido juntos, amizade, primeiramente uma amizade, um companheirismo, né? Um ajudando o outro nas lutas, 2 cabeças diferentes pensando, distintas, e quando há Cristo na frente, Deus vai harmonizando todas as coisas. Nos conhecemos num colégio, estudávamos juntos, começou com uma amizade. E Deus foi despertando algo. Vou trocar? Tá. E Deus foi despertando algo que havia ali, né? Tudo o propósito do Senhor. E passado o tempo, eu engravidei da Carol com 2 meses de casado. Para nós foi uma luta, porque sonhos, planos que haviam, né? Nós novinhos, eu tinha acabado de completar 18 anos, ele tinha 19. E ali começou as nossas lutas como um casal. Nós não conhecíamos a Cristo, mas não vivíamos uma vida mundana também, mas nos vivíamos com Cristo longe, né? Achávamos que aquilo para nós era viver para Cristo. E aí passamos com 5 anos, a Carol tinha 5 anos, eu engravidei da Bia, da Ana Beatriz. E na gravidez da Ana Beatriz, o Tiago sofreu um acidente de moto, que é o nosso milagre hoje aqui, né? Eu falo porque o Tiago tem 6 anos só. Nasceu de novo. Foi um testemunho na época para pessoas que estavam à nossa volta, porque a nossa moto deu quase perca total, deu desmonte médio. Quem viu o acidente achou que ele estava morto, né? Então, e os médicos também falam que foi um milagre. E eu estava grávida de 2 meses da Bia. E os médicos disseram, louva a Deus que a sua esposa está grávida. Que eu acho que o milagre foi porque você está vivo, né? E outro milagre é porque a tua esposa está grávida, que eu acho que você não poderá mais ter filhos. E aí começa o nosso testemunho de lá para cá, né? Pode continuar. Ali no acidente a gente fizemos a primeira oração a Deus. Meu pai, em 98, se converteu ao cristianismo, Igreja Batista, em Rolândia. E eu passei 1 ano na Igreja Batista. E depois eu acabei saindo. Está ouvindo? Acabei saindo da igreja em 99, 2000 ali. Eu sempre rebelde, né? Fazendo a minha vontade. Eu fui criado assim, com liberdade para ir e vir, horários. Né? Tinha que respeitar o pai e a mãe. É uma criação assim bem tradicional, mas os homens tinham liberdade. Então eu fui criado assim. A história da moto, ela
ela era a realização de um sonho, né? A gente fomos privados, assim, de algumas realizações. O casamento, a princípio, era uma bênção, né? E é. Mas para mim, ele era uma liberdade. Ia sair de casa, ia ter independência, eu trabalhava, né? Então, nessa moto, eu ia fazer uma grande viagem. E o que vem a moto ser assim, um ponto bem importante? Que eu acordei, eu tinha restaurado a moto, tinha dado uma reformada nela, uma revisão. E fui fazer um teste e acordei dentro de uma máquina de ressonância. Parece filme mesmo, assim, né? Eu assistia filme, né? Não recomendo a ninguém, mas... Uma voz no fundo chamando, Tiago, Tiago, né? E eu estava todo aberto, inclusive a cirurgia que foi feita, tudo sem anestesia, e a gente sentia tudo dentro, né? Passei ali uma semana internado e fui para casa. Chegando em casa e vendo os testemunhos, inclusive do próprio enfermeiro que cuidou de mim, ali eu acho que Deus já começou a usar, porque eu testemunhei do amor de Deus ali sem saber. Eu não me lembro o nome dele, mas o rapaz, ele também fazia um trajeto, Arapongas, Rolândia, de moto, trabalhar todo dia. Ele estendia até Londrina. Um dia sim, um dia não, mas ele ia até Rolândia. E um dia ele não foi. E uma moça veio me atender, uma moreninha. Uma moreninha veio me atender. E eu perguntei por ele, né? Cadê o rapaz que está cuidando de mim? Eu estava, né, todo travado. Ela falou que ele sofreu um acidente de moto e morreu. Mas um pouquinho antes a gente estava testemunhando do amor de Deus, como Deus é maravilhoso, importante. Era a luz que eu tinha, né? Até o momento Deus me trouxe assim essa questão de estar com Deus, de agradecer a Deus, de buscar a Deus. Então é um ponto. Chegando em casa, a gente fizemos a primeira oração junto. Uma mesinha, a gente quase não ficava em casa, tinha uma mesinha. Eu fui para uma cadeira de roda, então ali a gente oramos. Agradecemos a Deus e dedicamos a vida a Deus ali. De uma forma ainda bem escura para mim, né? Eu não sabia o que era isso. Mas ali aconteceu essa oração. A gente dedicamos ali. E foi assim durante uma semana, mais ou menos. Deus operou um milagre. Com 40 dias eu estava trabalhando de novo. Sou todo quebrado. Os pés, bacia, joelho, cabeça, mão, tudo estourado. Mas graças a Deus, nem um gesso, nada. Com 40 dias eu estava trabalhando. Isso foi bom e ruim, porque ali eu me afastei de Deus de novo. Aquela oração, aquela busca, né? A princípio não estudava a Bíblia, só agradecia, orava e procurava testemunhar. Ela voltou-se para o mundo de novo, reconquistar aquilo que perdeu. Ali nós tínhamos perdido tudo. Foi uma crise financeira, um lapso muito grande para nós, né? Gastamos tudo ali. Mas aí começou a reestruturar de novo. Até que uns 5, 6 anos, 4 anos, né? 4 anos depois, eu vi que eu não podia nada sem Deus. As coisas começaram a ruir de novo, a vida estava crescendo financeiramente, né? Estávamos bem de vida nesse momento, né? Tínhamos uma poupança de novo, então assim, rapidinho a coisa, mas eu ainda achava que era eu, né? A questão, eu estava buscando, eu estava trabalhando. E o que acontece? Vários acontecimentos assim sobrenaturais. Simplesmente contratos foram caindo da nossa empresa, algumas vendas que nós tínhamos paralela também não estavam fluindo. Um contrato caiu, o outro caiu, assim, mas de forma assim, da noite para o dia. Tudo bem, eu não vou seguir mais, vamos parar. Inclusive não vou pagar os atrasados, nada. Pode entrar na justiça, pode fazer o que for, nada. Assim, uns negócios da noite para o dia, sabe? Sem desentendimento, nada. E eu acabei ficando com um contrato. E foi o ponto da busca de Deus. Eu estava tão estressado, já tinha quebrado 3 contratos uma semana. Tinha 11 funcionários e alguns que prestavam, né, com serviço para a gente. Tive que mandar todo mundo embora, fiquei com 4. Então tá. E eu fiquei muito triste. Porque eu procurava ajudar os funcionários, né, e ter que mandar embora. Fiquei muito triste, muito mal mesmo. E eu resolvi fazer uma viagem para Campinas, vim. Tinha um aniversário, eu não gosto de festa, essas coisas. Não fui criado nesse meio, né? E eu falei, eu vou, tem um aniversário de uma prima minha, prima segunda, eu vou lá. Até para distrair. Quando eu chego em Campinas,
era próximo ao final de semana, começou um agito. Eu vim buscar paz para voltar, né? Um alívio. E o telefone tocando, o pessoal querendo dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, um ligando para mim, outro mandando mensagem. Perdão. E eu falei, nossa, eu vim buscar paz, né? Vou deixar meu pai lá encarregado e ele vai e paga esse pessoal. Não é o dia, mas eu queria paz, né? Precisava pensar. E eu fui no banco, na agência, fazer uma transferência. E o gerente do banco aqui falou que eu não poderia mexer na minha conta fora da minha área. É distrito, né? Local. Da agência. A minha conta, ela só mexia na agência. E eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Que negócio que é esse, né? Falei, como é que eu faço para... Não, você não faz nada fora da sua agência. Falei, meu Deus, não vi esses termos, não. Alguma coisa está acontecendo. Eu fiquei 2 horas lá conversando com minha mulher. Tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. Mas por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. No outro dia, era numa sexta-feira, então, eu mandei a mensagem para o pessoal esperar, que segunda eu ia embora, resolver esse problema. Já tinha até perdido a esperança. Já. Falei, vamos embora, vamos de novo, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. E chegando lá, antes de eu ir para a obra, eu passei na obra, paguei o pessoal, né? Passei na agência. E no fim, isso, descemos de São Paulo, agência, obra, pagamos o pessoal e tudo. Tinha um bafafá que eu tinha pegado dinheiro para sair, para viajar, que não tinha nada dessa de quebra de contrato, essas coisas, né? E pagamos o pessoal. Eu cheguei em casa à tarde, a responsável pela obra... Era. Responsável de uma obra, chegou lá em casa. Eu trabalho com construção, deu para perceber, né? Trabalhava, eu não sei, né? Aonde Deus mandar eu vou, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Amém. Então, hoje eu estou parado. Mas, enfim. A responsável da obra chega lá e me fala que ia cancelar o contrato também. E não ia pagar também. Falou, você pode procurar justiça, pode fazer isso, e eu não vou pagar. Aí eu falei, não, pera aí, né? E eu sou uma pessoa muito brava, sabe? Eu tenho um limite, né? Tinha um limite, assim, passou dali, eu já queria... Já vendava os olhos e não respondia. Mas ali eu respirei, parece que eu senti a paz de Deus, assim. Falei, tudo bem, não tem problema. Eu vou lá, eu retiro o material, retiro o pessoal, expliquei para ela o que ia acontecer com os funcionários. Ela falou, não tem problema, eu não quero mais. Eu falei, então também não quero. Então vamos entrar num acordo. E eu falei, Laine, tem algo sobrenatural acontecendo. Por quê? Eu falei, aconteceu isso, assim, assim, no portão de casa. A moça nem me chamou na obra, nem no escritório, nem advogado, nada. Ela foi na casa. Eu falei, e não é a primeira vez, foi os 4 assim. Então tem algo, porque todos eles, além de rescindir o contrato em questão de 7 dias, falaram que não ia pagar também. Aí eu falei, então tem alguma coisa. Ou eles comunicou, né? As 4 pessoas, e eram de cidades diferentes. Eles fizeram uma reunião e vieram com o mesmo argumento, então tem alguma força por trás disso operando. Isso. Então, aí, infelizmente, a gente perdemos tudo de novo, né? O recurso. Foram 4 obras para ser suprida, umas 11 famílias, né, que não poderia ficar na mão. Então, a gente tirei todo o dinheiro, sem ela saber, né? E é um ponto também bem curioso. Eu fui lá e saquei todo o dinheiro e fui pagando o pessoal, e ela não sabia que eu estava honrando, né? E ela ficou sabendo quando foram lá em casa, 2 funcionários, tinha acabado o dinheiro já a nossa economia, o dinheiro da empresa, tudo. Aí ela falou, o que esses meninos estão falando alto no portão, né? Eu falei, eles vieram pegar esse carro. Tinha vários carros na garagem, tinha um específico que ficava cheio de ferramenta, né? Eu falei, então aí eles vão levar esse carro para pagar, mas cadê o dinheiro? Eu falei, não, eu já paguei todo mundo, já resolvi. Ninguém vai vir bater no teu portão, esses são os últimos, né? Eu não tinha deixado ninguém ir, mas esses foram. Não deu tempo, foi muito rápido. E eu entrei para dentro com ela, oramos a Deus. E naquele momento, no zero de novo, né? Eu me lembrei de Deus, né? Eu falei, Deus, e agora? Já tinha uns dias que eu não orava, estava já meio vacilando. Vamos para a Bíblia, amor? E ela tinha essa biblinha vermelha guardada, tá? Companheira nossa. Eu falei, me arruma uma Bíblia. Ela falou, quanto de dinheiro nós temos, né? Acho que não tinha nada, né? Tinha nada. Tinha nada.
ela estava trabalhando em casa, mas não tinha dinheiro nenhum. Já tinha ido tudo mesmo. Tanto é que levaram ferramenta para complementar a dívida, né? O pessoal levou, saíram felizes, né? Pelo menos honrou, né? E eu falei, a partir de hoje, Deus mostra o que está acontecendo, se tem ou eu estou procedendo errado, alguma coisa, ou então eu vou agir conforme o mundo. Não era a primeira vez que eu perdia tudo, né? E agora eu levei a família junto de novo, né? E sem avisar eles. Então, vamos para a Bíblia. Se Deus me mostrar algo diferente, se eu estiver errado, eu vou procurar seguir a Deus e honrá-lo. Se eu estiver certo, eu vou seguir conforme o mundo. A lei me ampara, eu não precisava fazer isso, agir dessa maneira, eu poderia estar bem, minha família bem. Então eu vou seguir as leis do homem, né? Então fomos ler a Bíblia. E eu fui para Mateus, né? Óbvio, né? Comecei em Mateus, o Evangelho, e ali eu comecei a ver algumas questões que eu fazia assim, né? Toda hora. Num período bem curtinho eu li a Bíblia várias vezes. Em 8 meses, uns 5 meses eu li só a Bíblia. Não conhecia Espírito de Profecia, Igreja Adventista, nada. 8 meses que nós começamos a ouvir Espírito de Profecia? É isso? Uns 8 meses. Ali a gente descobriu a lei, o sábado, aonde Cristo está. Eu sempre questionava o que Cristo está fazendo agora, né? Que não olha a minha situação, não fala comigo, né? Está ouvindo. Então eu ficava nessas questões e lendo a Bíblia a gente deparou com verdades a qual ninguém havia me falado. Não tinha ouvido de boca nenhuma ainda. E ali sentado, sem trabalhar, passaram-se 8 meses lendo a Bíblia. Aí chegou um ponto que eu e a Laine nos tornamos vegetarianos sem saber. Eu só ia voltar a trabalhar desde que Deus me desse um norte. E a gente literalmente passou de arroz, feijão e batata, arroz, feijão e um quiabo, arroz e uma salada, arroz, feijão e um ovo. Então nós acabamos largando muita coisa sem saber, né? Foi uma desintoxicação assim meio que forçada. Então quando a gente se deparamos com algumas verdades bíblicas, né, eu não conseguia compreender de uma visão mais clara o Apocalipse, né, as questões do fim do mundo, os períodos. E eu vi a necessidade de voltar, né, a lei e os profetas mais para trás, para ter uma compreensão. Chegando ali, a gente viu o sábado, começamos a guardar o sábado lá em casa, sozinhos. E já um ou dois sábados só nós guardamos de maneira desordenada, né? E eu vendo tarde de manhã, eu fiquei umas 3 semanas nesse tarde de manhã para saber que era de pôr do sol a pôr do sol. E lendo, e vai, e busca. É assim, amor. Então nós saíamos, ia para o campo. Passava o sábado lá estudando a Bíblia o dia inteiro, eu e ela. Uma grande dificuldade que a gente teve foi a questão que ela estava trabalhando como manicure. Ela me ajudava na empresa, né? Algumas partes do dia, e trabalhava como manicure em casa, para ficar com as meninas e cuidar delas no período que elas estavam em casa. E assim que nós começamos a estudar a Bíblia, a renda dela que eu estava contando com o estudo, né? De 2.000 caiu assim para 300, 400 reais. Sobrenatural também, né? Mas as clientes não iam lá. E a gente passou vários meses a 300 reais, pagando água, luz, telefone e comendo disso. Numa cidade grande, né? Não estava pagando, mas Deus provia. Eu não sei como, mas nós vivia. E a água e a luz lá fica 300 e poucos reais. Quase 400 reais. Mesmo economizando agora, nos últimos meses. Não tem jeito. Mas enfim, nós tínhamos dificuldade de compreensão os dois. Eu por ler bastante, e notícias, eu gosto muito de notícias adversas, né, de todos os temas e áreas. Então eu chegava muito afobado para ela, sabe? Na questão de Samuel, tem que ser assim, 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 assim. E ela, calma, eu estou trabalhando, estou preocupado com tanta coisa. Eu falei, não, eu vou guardar o sábado assim. E a gente procurávamos ficar a madrugada inteira estudando isso. E juntos. E a gente só avançávamos, eu falo hoje que de versículo a versículo, nós só avançávamos de ponto ao momento que nós chegávamos numa compreensão juntos. Então demorou para mim ler a Bíblia. Eu chegava em sábado na criação, tarde de manhã voltava. Infelizmente eu voltava para Mateus, né? Porque era o princípio para mim. Então eu lia Mateus inteiro até Apocalipse e começava de novo. Ali era o começo para mim. Mas nós só avançávamos quando os dois chegavam numa compreensão. Isso aconteceu várias vezes, né?
E isso se perpetuou. Aprendemos que os dois têm que caminhar junto. Um na frente não dá, né? Tem que ser lado a lado. Temos experiência também recente sobre isso. Então fomos avançando em fé em fé. Um ponto a destacar nessa questão de caminhar junto foi a questão da alimentação. Nós já estávamos vivendo de arroz, feijão e batata, né? Arroz, feijão e salada, assim. Mas eu era carnívoro mesmo, nato. Eu assava carne 4 ou 5 vezes por semana. Então a minha mistura era carne assada. E eu assava, convidava todo mundo. Não gostava de assar sozinho também. Chamava um funcionário hoje, convidava o outro amanhã. E ela estava lá dentro preparando a comida e eu assando a carne. Era sempre assim. E eu até esqueci da carne, sabe? Era tantas verdades, era tão profundo que eu já não estava olhando para trás, né? O arroz e a batata ficou bom, sabe? Ficou uma delícia. E a gente começou a abandonar as carnes progressivamente. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que ser assim, assado. Ai, meu Deus, e eu li tantas vezes Mateus, né? O homem prudente, né? Aquele que ouve e pratica. E foi uma luta, e a gente fomos abandonando. Eu acabei abandonando a carne por um texto específico que eu queria compartilhar com os irmãos. Aqueles que podem abrir, aprendi que a gente temos que conferir. Fui indagado muitas vezes, aonde está escrito isso? E eu, memória curta, não sabia defender a fé. Então está lá em Jó 40, nós vamos ler alguns versos, do verso 15 adiante. Contempla agora, na minha tradução, o hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como boi, sua força está nos lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, e os tendões de suas coxas estão entristecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o encobrem com sua sombra, e os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando, ou lhe meter um laço pelo nariz? Podes tu com um anzol apanhar o crocodilo, na minha tradução, ou lhe travar a língua como uma corda? Pode-lhes meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te farás muitas súplicas, ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo, ou tomá-las-á por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou tê-los-á preso a correia para as tuas meninas? Até aqui eu acho que é o suficiente. E eu já tinha abandonado as carnes imundas e muitas coisas. Embora numa luz ainda lá em casa, eu e minha esposa, guardávamos o sábado ainda comendo presunto, né, presuntado e tomando Coca-Cola. Nós não sabíamos que presunto era porco. Não passou na nossa mente que isso vinha do porco, que era imundo. Simplesmente fazíamos nossa lancheira e íamos para o campo, né? E estávamos lá, né? Firme e forte. E Deus provendo luz para nós. Mas quando eu cheguei em Jó, isso já depois de uns meses, porque nós só avançávamos depois que compreendíamos, né? Agora nós podemos. Essa compreensão vinha dos dois. Não que nós compreendemos a palavra e a verdade, né? Nós dois estamos juntos, nós caminhávamos. É nessa esfera. Quando chegou aqui, eu parei numa noite, refleti bem o que estava acontecendo, e eu vi que eu era o pior, né? Eu não só laçava, eu trazia angústia, dor e chegava a comer o animal. Falei, Laine, eu acho que sou o pior dos homens. Por quê? Eu falei, mostrei uma passagem, a Laine ainda, nesse momento você estava comendo ainda, né? Estávamos comendo peixe, frango, a carne vermelha a gente já tinha abandonado, né? Menos o presunto, que nós não sabíamos que presunto era de porco. Não tinha passado na nossa mente. Dela, até um dia que a gente estávamos comendo junto, e ele falou, eu acho que presunto é porco. Aí eu falei, será? Num sábado. Aí ele falou assim, vamos perguntar para o Google, né? O Google responde. Quando nós colocamos no Google, e o Google falou, é porco, nós estávamos na metade do lanche já, né?
Falei, bom, nós já estamos imundos, então... Agora, a partir de hoje, a gente não come mais, né? A gente era tão assim que a gente não teve estudo com ninguém. Quem deu estudo foi o Espírito Santo. Isso, foi em casa. Então, a gente comia comida, tinha bacon, tinha presunto, a gente arrancava o presunto e arrancava o bacon do meio da comida e comia, né? Até que a gente ouviu uma pregação do irmão Jefferson. E lá ele falava que até a comida onde é preparada, ela contamina-se. Aí eu falei, então nós não vamos mais poder comer essas comidas, porque está contaminado. Aí ele falou, está contaminado. Foi onde a gente abandonou. Até um dia que eu amava frango assado, né? Então era de praxe da família, todo domingo ter frango assado. E aí foi o último frango, que não foi comido, né? A gente compramos, ele falou assim, eu não como mais carne. Aí, mas o frango eu vou comer. Frango, né? Pode. Pode, não tem sangue, não tem nada, o frango pode. Não é carne vermelha. E aí o frango ficou na mesa, nem as meninas e nem eu consegui comer. Aí foi ali, a partir dali se tornamos vegetarianos. Ainda comíamos ovo e leite, né? Depois de alguns meses que paramos, ali foi onde nós conseguimos abandonar a carne. A carne. Foi uma noite de batalha mesmo. A carne em específico para mim. Suei muito e só altas horas, eu nem sei, 4, 5 horas da manhã, que eu consegui orar para Deus tirar esse gosto e essa vontade. Depois desse texto. E de lá para cá, não sinto vontade de nada. Posso passar em frente de uma churrascaria, posso ver a carne, pode comer na minha frente. Sempre me vem a palavra de Deus. Hoje estou no campo, nós vamos falar um pouquinho para frente, e muito mais agora. Estou acompanhando o sofrimento dos animais, né? Agora eu posso ver a expressão deles. A gente chega com o carro assim perto dos bois, né? Das vacas, e a gente olha no olho deles, e coisa que na cidade não tem, né? Essa oportunidade. A gente vai lá e já pega a carne. Então, hoje eu sinto maior peso pelo que eu fiz. Bom, nessa caminhada começou-se então a despertar a necessidade de ir para o campo, né? Tudo pela Bíblia, a gente não conhecia espírito de profecia. Isso. Nem a igreja adventista. Nem a igreja adventista, a gente nunca tinha ouvido falar da igreja adventista. Então, estavam algumas coisas assim, né, obscurecidas, eu não conseguia entender, mas nós tínhamos uma noção. Como eu acompanhava o mercado financeiro e as tendências, né, do clima, eu sempre gostei de analisar essas coisas assim. Pela Bíblia, o fim do mundo era iminente, assim. Jesus fala, né, nós temos que viver assim. E hoje eu procuro viver assim com a minha família. Mas os sinais indicam que o mundo também está chegando. Enfim, falei, olha, a um ponto de eu chegar em casa e falar, cheguei em casa e a expressão, eu estava em casa, ela que entrava, né? Nós tínhamos um escritório que se transformou num salão na frente de casa, eu estava atendendo, ela entrava e falava, Laine, o mundo está acabando. Mas como assim? Eu falei, leia aqui, aqui, aqui. E aí eu já estava pregando, né? Eu, sem notar, assim, sem saber, já estava ministrando a minha mensagem dentro de casa, para a esposa e para as crianças, para a esposa e para as crianças. Não sabia disso, incrível. E a gente falou, assim, 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 então vamos para o campo. E eu ficava olhando no Google, tem uma casa lá, eu falava, nós vamos vender e vamos procurar umas terras aqui, nessas condições, porque são baratas, o clima é assim, assim, assim. E sonhamos muito com isso, muito. Mas no meio do caminho, havia um povo remanescente fiel, né, que guardava os mandamentos e a fé em Jesus. E a gente sempre procurava, será que estamos sós? Eu nunca ouvi falar isso em igreja alguma. Essa mensagem, não conhecia ninguém. Eu ouvia muito não que eu não trabalhasse em casa, eu lavava louça enquanto ela estava lá trabalhando e fazendo, estudando com as meninas. Passei a ajudá-la, né? E sempre a Bíblia narrada, ouvindo. Bíblia narrada, mas nenhum sermão, nada, ninguém, assim, nenhuma igreja, porque eu não procurava, né? Eu tinha para mim que o povo falava e não fazia. Era a experiência que eu tinha. É um preconceito contra a igreja, ele tinha. Isso, era a minha experiência. Então eu não vou buscar. Mas tinha um povo, eu achava que esse povo estava igual nós, espalhados por aí, e buscando e viver a verdade. Fizemos reforma de vestuário, né? Fomos muito incrível, né? Aprendemos com o antigo Israel como se vestir, né? É assim, assim, Deus falando, e nós íamos naquilo que nós podíamos. Não tinha o recurso para renovar tudo, né?
Então, o que não era lícito nós jogou fora, e o que ficou a gente ia usando, e esse dá, esse não dá, esse dá, esse não dá. Mas essa questão de ir para o campo e o fim do mundo estava muito iminente. E nós começamos a assistir. Deus começou a colocar, então, agora na nossa busca na internet, nas minhas notícias, mensagens adventistas. Ainda assim, não com o tema igreja, mas vinha assim estudos bíblicos, arqueologia, essas coisas. Eu era muito interessado nessas coisas, comecei a assistir Conexão com o Fim do Mundo, ao ponto dele mostrar a igreja adventista para nós. Eu basicamente pegava a mensagem e repassava para ela. Assistir de novo, né? E nós assistimos juntos quantas vezes eram necessário. E isso ia 2, 3 dias, o mesmo tema, o mesmo verso, compreensão, e buscávamos junto a palavra. Hoje eu vejo que isso é um plano divino, né? Talvez se viesse ao contrário, eu não tinha aceitado pelo preconceito que eu tinha. É que os primeiros vídeos que a gente começou a assistir, sermãos, Deus... Por isso que eu falo que Deus tem um plano para cada pessoa individual. Ele trabalha com cada pessoa individual, porque Ele conhece o nosso coração e o nosso interior, né? Cada um tem a sua peculiaridade. E o Tiago, como havia um preconceito, e eu já não... Mas se ele ponhasse os vídeos, sermãos que a gente assistia, com o título já de igreja, o Tiago nem assistiria. Então, nos vídeos que ele colocava, que Deus colocou na nossa playlist, ali que começou a chegar os vídeos sem a gente clicar e procurar, não aparecia nem o símbolo da igreja, o logotipo, não falava que era pastor, não mencionava o irmão White, não mencionava a igreja adventista do sétimo dia. E aí, como a gente já estudava bastante na internet, a gente começou a ver que aqueles sermões batiam tudo com a Bíblia, porque eles lá e nós aqui com a Bíblia sentado, né? Aí nós falávamos, olha, tudo que ele falou é verdade. Nenhum contraponto saiu, tipo, ouve tudo e retém o que é bom. Desses a gente ouvia tudo e retia tudo. Aí eu falava, mas parece pastor, né? Não parece uma igreja ou um palco, alguma coisa, as vestes, está diferente. Aí ele falou, se é de igreja, eu não sei. Nem quero saber de igreja, eu quero saber da verdade. Olha o preconceito, né? E, aos pouquinhos, quando nós já tínhamos aceitado, aí um dia na cozinha, o irmão, em uma dos sermões, citou o irmão White, né? E falando, aí eu falei lá da cozinha, quem que é essa escritora? Aí ele falou assim, eu não sei quem, nem quero saber, a mulher... Também tinha preconceito contra a mulher, viu? Mulher não pode subir no púlpito para pregar e nem a líder nada. Tinha, né? Tinha, graças a Deus. E então, ali, eu falei assim, não, mas não pode. Ele falou, ele disse assim que ela escreveu há mais de 100 e poucos anos. Eu falei, mas não pode. Ela está falando algo da atualidade nossa. Até um tanto tempo atrás não tinha telefone, como é que ela vai saber o que está acontecendo aqui? Nem a mãe de Iná, que eles tanto falam. Vem assim, né? Esse ponto em específico na relação financeira que o mundo estaria e na questão da união das igrejas. A gente viu isso em Apocalipse, então Deus mostrou uma luz e depois foi abrindo, né? E isso fez a aceitação ser melhor. Então, quando eu vi essa mulher falando, eu comecei a dar crédito para ela, porque realmente, né, tinha fundamento. Batia, né? Ela nos leva a Bíblia, né? E aí eu falei assim, é interessante, gostei. Aí foi quando, já depois da aceitação da mensagem adventista, ali sem saber que era adventista, e do espírito de profecia, aí Deus agora começou a mostrar o logotipo da igreja. Então os irmãos agora aparecia o logotipo da igreja. Eles falavam que era a igreja adventista do sétimo dia, e aí ele aceitou. Ele falou, eu falei, mas que igreja é essa, Tiago? É a igreja que o pessoal está me falando, porque quando eu comecei a guardar o sábado dentro do salão fazendo unha, as mulheres falaram assim, você está indo na igreja do sétimo dia? Aí eu falei assim, igreja do sétimo dia? A gente começamos a guardar o sábado logo no começo, assim, desses 8, 9 meses que a gente ficou estudando em casa, né? E o pessoal questionava o porquê. Então, eu diretamente estava pregando para ela, para as meninas, e ela pregando para as clientes no salão. Toda a verdade bíblica que vinha para nós estudávamos, elaborávamos. Hoje eu vejo que a nossa igreja é muito rica em conhecimento, né? Temos muita luz. Nós não tínhamos. Para passar um conhecimento para ela, eu ficava 2, 3 dias analisando e trazendo textos e elaborava um sermão, nem sabia o que era isso, né? E passava para ela. Ela absorvia aquilo, Neemias, né, na pegada das crianças, voltando, né?
Ela pegava esse conteúdo e passava para os clientes dela. E o pessoal começou a chamar nós de sabatistas, adventistas no sétimo dia. Eu nem sabia o que era isso, né? O que é isso, né? Porque eu nunca ouvi falar igreja do sétimo dia. Que igreja que é? Ah, igreja adventista. Até um dia que eu fui estudar o que é adventista do sétimo dia, né? Aí um dia uma mulher falou assim, de novo, que era a terceira vez que ela insistia que a gente estava na igreja. Tanto familiares também perguntavam, vocês estão indo para a igreja? Estão guardando o sábado, não estão comendo carne? As vestes, parou de usar calça, está usando sua saia. Não, mãe, não estou indo para a igreja. Não, pai. Meu pai começou a chamar a gente de louco. Tanto que eu falava, a gente estava conversando, às vezes eu falava da volta de Jesus, ele falou assim, para de falar isso para tua filha. Aí eu levei um susto, eu falei, por quê? Ah, isso é pecado, vai constranger a menina, falar que Jesus está voltando. Aí eu levei um susto, falei, meu Deus, né? Que será que será que nós estamos vividos, está escandalizando tanto assim? Não vai comer carne mais? Vocês estão doidos? E aí chamando a gente de doido. Hoje ele aceita, tá? Minha mãe se converteu, graças a Deus, se batizou, é adventista do sétimo dia também. Meu pai ainda não. Estamos orando para que Deus continue trabalhando, né? O Espírito Santo faz a obra dele. Não cabe a nós convencer. E então ali uma cliente falou assim, de novo, você está indo na igreja do sétimo dia? Aí eu falei assim, o que significa adventista para você? Ela falou, não sei. Eu falei assim, você acredita na volta de Cristo? Aí ela falou, acredito. Aí eu falei, então você é adventista. Porque eu acredito na volta de Cristo, então eu sou uma adventista. No advento. Aí você crê que o sábado é literal, que Cristo fez, que Deus fez ali, Cristo fez em sétimo dia, descansou? Acredito. Falei, então você é adventista do sétimo dia. Porque eu também acredito, sem ser adventista, sem conhecer a adventista do sétimo dia. E nisso ela entrou lá em casa. Brava, né? Eu estudando a Bíblia, né? E até então, nós éramos de um temperamento bem explosivo, os dois, né? Mas eu aguentava um pouquinho mais. Mas quando explodia mais que ela, ia além. Ela me entra brava lá em casa. Geralmente ela entrava feliz, porque pregou a palavra, né? Compartilhei, e assim, e foi assim, e assim. Ela chega brava lá. Daí eu entrei para dentro e falei, olha, eu falei que a gente é adventista do sétimo dia. Ele olhou, como assim? Igreja não. Eu falei, não, igreja, porque até então a gente não conhecia igreja, né? Deus não tinha mostrado ainda. Aí eu falei assim, ele falou, por que você fez isso? Aí eu falei, porque eu não aguento mais ela perguntar se a gente é adventista. Mas não é mesmo? Nós acreditamos no advento de Cristo e guardamos o sétimo dia, então nós somos adventistas do sétimo dia. Aí, ele falou, faz sentido, né? E aí foi quando Deus começou a nos revelar que existia uma igreja e um povo fiel. Aí né? Nós fomos buscar o que é essa igreja adventista, né? Então vamos ver, porque já que você está falando que nós somos adventistas, então eu tenho que ver se eu continuo falando ou não, né? Acho que Deus falou agora é a hora, meio, né? Agora é a hora de eu mostrar para esse povo que existe uma igreja, a menina dos meus olhos, né? Aí então foi a busca. E nós fomos buscar a igreja. E por incrível que pareça, a igreja prega o que estava na Bíblia. A igreja prega, gente. Aí eu fiquei aliviado, né? Porque existia mais gente. Mas mesmo assim, havia umas incoerências e eu queria ir para o campo. Nós queríamos ir para o campo, tirar as meninas da influência da cidade. Nós vimos isso na Bíblia, né? Desde a instituição. Vimos quem fundou as cidades e o que acontecia nelas. Então a gente queria ir. Mas também vimos uma obra ser feita dentro da igreja, né? As pessoas ao redor. E aí ficou no impasse. E nós pedimos orientação. E Deus, de uma forma milagrosa, levou os desbravadores a passar em casa à tarde e deixar um panfleto da igreja. Aquele sétimo dia. E a Laine se aprontou para ir para a igreja. Na sexta-feira eu comecei a arrumar, porque a gente guardava o sábado ao extremo. Chegava na sexta-feira, eu comprei 2 garrafas de café, não para tomar café, tá? Eu fervia o leite, porque a gente tomava leite, fervia uma garrafa d'água e guardava na garrafa de café para nem ligar o fogo no sábado. E tudo que a gente comia no sábado era frutas e lanches, então eu não mexia com fogo. A gente não entendia o extremo. A gente saiu de 1 ponto a 8, né? 8,80. Então a gente fazia isso. Então na sexta-feira eu comecei a me arrumar, preparar, eu tinha um vestido curto, em cima do joelho, no meio da coxa. Falei, é esse mesmo. É para ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja. Como é que eu vou de calça?
Aí ele olhou e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou me arrumando e arrumando a roupa das minhas filhas e eu vou para a igreja. Não sei onde é a igreja, eu vou procurar a igreja. E tem 5 igrejas no distrito, na cidade. Não é na cidade, no distrito são 11. 13 agora, né? Mas na cidade havia 5 que nós nunca tínhamos ouvido falar numa igreja adventista. E ele falou assim, você está doida? Não é assim, não. Primeiro, eu tenho que mostrar para os meus familiares a palavra de Deus. Senão eles vão dizer, vai falar, falei que eles estavam na igreja. Todo mundo estava... Os familiares... Porque mudou, nós mudamos radicalmente, né? Estavam falando que nós estávamos tendo estudo com alguém, ou alguém estava influenciando, né? Mas não era a Bíblia, né? Então, assim, tinha essa incoerência, né? Eu falei, não é assim não, minha filha, vamos. E aí, quando ele falou assim, calma que eu também vou, aí eu fiz, ai... Porque aquilo que ele tinha de preconceito, que é o que me machucava muito, era um medo que eu tinha, eu orava muito, eu era mais relevante, ele não. Quando ele falou, também vou, eu falei assim, então ele pode esperar, então eu posso esperar mais um pouquinho, se ele vai, né? Já quebrou aquele gelo, aquele impacto. Aí, uma semana depois, nós estávamos na igreja, graças a Deus. Amém. Mas tinha que ter um propósito de estar na igreja. Fazer o que na igreja? Eu nunca me levantei da carteira de um colégio, eu até saí do colégio, né? E para passar um trabalho, pregar isso, eu falei, não, para ir lá sentar e esquentar um banco, não é isso. E eu vi que eu estava lendo, Deus sempre falava assim, eu darei as palavras e você falarás, né? Aquilo que eu te mandar. Ou testemunhe. Então, nós fomos, mas Deus tinha que mostrar para mim 2 coisas, algo bem interessante também. Que eu tinha que estar ali e tinha que haver amor na igreja. No primeiro sermão, logo no começo da escola sabatina, foi se passando, nós entramos, fomos primeiro a chegar na igreja, tudo, né? O sábado para nós é sagrado, então acordamos e já fomos para lá. Não sabia que o culto começava às 9, né? Tão tarde assim, né? Eu dormia 3 horas por dia, eu e ela, estudando a Bíblia. Nós só dormíamos quando não dava mais. Então, para mim, era assim o sábado. Nós pegávamos de manhã o carro e ia para o monte. Lá não tem monte, né? A expressão atual agora. Nós íamos para o meio do campo e ficava lá até o pôr do sol e voltávamos. Botava um banquinho, eu sentava assim, lia a Bíblia, estudava, revisava todos os textos, se estava certo, se não estava. Enfim. Acabamos ministrando a escola sabatina no primeiro dia de uma forma indireta, assim, nós fomos puxando, estava no livro de Jó, 2 anos atrás, né? Eu estava estudando Jó, então nós meio que passamos a lição, sem conhecer ninguém, e Deus não havia falado comigo. Tem muitas histórias, muitos milagres aconteceram, o tempo não permite, e Deus falou comigo várias vezes e operou milagres, então eu estava esperando Deus falar comigo, era a casa dele. Ele não falou direto comigo em casa, na minha, então ele teria que falar na dele. Subiu um pastor, e ele falou que num grande dia da vida dele, ele teve que optar entre 10 vezes mais o salário que ele ganhava ou a igreja. E ele optou em fazer teologia. E era a experiência que eu estava vivendo. Ir para o campo, ia trabalhar lá, ia ter um bom salário. 10 vezes mais, né? Incrível que bate assim, né? Eu estava indo para a cidade, mas tinha possibilidade de morar no campo. Então eu fiquei na igreja para testemunhar o que Cristo tinha me mostrado. E eu tinha visto já nos vídeos, nos sermões, no estudo da igreja esse último mês, que a igreja não estava muito bem das pernas, né? Não era quente nem frio, era morno. Então eu falei, eu posso testemunhar o que aconteceu. Não sei pregar, não sei nada, não tenho profundo, sou raso, sou novo, mas eu testemunho. Enquanto isso nós procuramos o campo. 1 ano e 2 meses depois, agora, diretores já de um pequeno grupo numa cidade próxima, louvado seja Deus e os membros, a igreja é fiel lá, o distrito procura manter uns princípios, né? Deus nos levou para uma cidade sem conhecimento nenhum de nada. Lá a gente crescemos muito na fé, se acalmamos o coração, vimos como que a obra prossegue, progressivo. A gente teve uma aceitação bem rápida e luz muito forte assim, mas era necessário. E agora, depois de 2 anos então de batizado, já 2 anos, né? Veio
viu-se a... Não, vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos ainda, né? Viu-se, então, a necessidade de ir para o campo. Novamente. A gente já havíamos pregado, o pessoal tem muito conhecimento, a igreja tem muito conhecimento, aquela afobação nossa acabou, passou, embora que as orações continuam, né? Prosseguem, mais fervorosas, porque estamos longe. A gente começou a ver algumas incoerências dentro de casa. Nós sempre pregávamos que era pela fé, vai pela fé, Deus agiu assim, testemunhávamos assim. E estudando mais uma vez os eventos finais em casa, com as meninas, de uma forma bem branda para elas, né? Mas nos cultos de pôr do sol a gente fazemos todos os dias, algo que nós trazemos lá de trás permaneceu. Todos os dias a gente estuda, medita, a gente reacendeu a chama de ir para o campo. Por que nós estamos aqui? Algo que eu deveria ter feito 2 anos atrás, tirar as crianças do colégio, das influências, disso, daquilo. E a minha esposa lendo orientação da criança. A igreja nos roubou um tempo, se eu posso dizer assim. Como nós éramos novos na fé, e essa questão de ser diretor, nem sei o que é isso, né? Sim, mas eu fui, né? E fui nomeado diretor porque não tinha outro, né? Então, mas eu não sabia o que era isso. Mas eu tinha uma noção. Se subisse alguém no púlpito que pregasse contra a lei o testemunho, eu ia ser o primeiro a se levantar. Então, eu sempre ia com essa preocupação. Tirou-se, então, o foco da família. A gente passou a viver para a igrejinha. Era longe. Serviço minguando, né? Eu não empreendi mais nada. Comecei a trabalhar para outros, ganhando bem pouquinho, né? E tudo era para obra, gasolina, carrinho. Compramos um carrinho parcelado, velhinho, está ali, amém. Agradeço muito a Deus. Então, assim, todo o foco ficou para a igreja, para estudos bíblicos, para ir atrás dos irmãos. O tempo que a gente estava direcionado para a família foi se direcionado à missão. Então, eu estava muito mais preocupado com os irmãos de lá. Por que eles não foram? Por que não foram? Por que eles estão com problema em casa? Por que não? E não via a nossa família. Foi se ficando. Até que um dia, nós estávamos orando. E amanhã é uma bênção. Amanhã é uma bênção. Culto de manhã, café e tudo. E eu saio para trabalhar. Procuro vir na hora do almoço para a gente estar almoçando junto e orar. Mas o culto da tarde era nota 0. As crianças alvoroçadas, eu bravo, ela tensa e aquela coisa. Até que um dia eu abri o olho no meio da oração, eu estava inquieto e perdi, né? Comunhão assim. As minhas 2 meninas estavam brigando assim, sabe? Elas não estavam orando. Para mim, nós orávamos, né? E não estávamos orando. E eu falei, Laine, colégio é a causa. O círculo que nós estamos é a causa. Sim. O colégio era a causa porque elas estudavam à tarde, as 2, né? Então eu tentei colocar as 2 no mesmo período para que a maior cuidasse da pequenininha na escola, né? E de manhã, então, acordava calma, fazia o culto, meditávamos. A minha grande, ela é mais fechada. Ela é o Tiago. O Tiago hoje está mais solto. Mas a minha pequenininha, ela se familiariza com as pessoas fácil. Ela vai fazendo amizade, vai conversando, ela se desenvolve melhor. E ela passava a manhã toda ali, mãe, é isso, mãe, é aquilo. Então, a conversa fluía. Quando preparava para ir para a escola, e quando elas voltavam muito agitadas. Tudo aquilo que a gente pregou, que a gente conversou durante a manhã, já tinha se disperso. Ela já não... né? Aí a grande chegava chorando, porque era uma escola ainda até que respeitou os nossos princípios de alimentação. A nutricionista fazia um cardápio especial para elas. Então, elas tinham um cardápio vegetariano, mas sofria muito bullying na escola, porque as crianças ficavam falando, ai, que comida feia, chamava comida de cocô, falava algumas coisas. E então, ela chegava chorando, mamãe, eu não quero mais. Eu falei assim, então não coma. Você nem precisa comer fora de hora, né? E você não, evita essas coisas. Então, já estava vendo o impasse, aí como a gente começou a abrir os olhos, elas chegam agitadas, uma brigando com a outra, porque vê aquilo, é o contato, voltam transtornadas as crianças, a pequenininha chegando, mamãe, eu não fiz isso hoje, porque a professora botou uma música e queria que a gente dançasse, e a música não dá. Mãe, era funk, eu não quero. Então, a gente foi onde abriu os nossos olhos, começou a ver que a influência para elas estava sendo muito grande. E aí, com o estudo dos eventos finais da vida no campo, Deus havia despertado aquilo que já tinha adormecido lá atrás. E aí eu comecei a estudar a orientação da criança. Quando eu comecei a ler o livro, eu lia e chamava o Tiago.
Tiago, vem cá, olha isso. E lia para ele. Aí eu lia outra coisa que me chamava praticamente todo o livro. Ele falou assim, poxa, mas você vai me chamar toda hora para me ler o livro? Eu falei, não, porque é importante, é para mim e para você, né? E aquilo ali foi onde Deus despertou mesmo, foi o alavanca para a gente ir para o campo, né? E tirar as meninas dessa influência que estava tendo tão... A Carol entrando agora na aborrecência, né? Adolescência, agora começando a mudar os pensamentos, os hormônios. E a pequenininha, ela é o espelho. A grande é o espelho para ela, porque tudo que ela faz, a pequenininha quer fazer também. Às vezes a grande desliza, ela fala, mas a Carol fez. Né? Então eu precisava que ela fosse influência também para a menor. Foi aonde a gente decidiu ir para o campo. E incrível que quando eu entrei na igreja, eu já não trabalhava mais como pedreiro, né? Mas fui convidado a fazer uma grande reforma na igreja central do distrito. Lá eu trabalhei um grande período. E os irmãos chamavam para ir trabalhar aqui, ali na casa e tal, né? Eu sempre falei, eu não tenho nem ferramenta para isso, né? Já foi embora um monte, não tenho prática, ultimamente eu estava mais que gerenciando e tal, mas eu fui. E faziam 2 meses que eu estava parado. Já. Nessa questão da oração, que a gente viu a necessidade urgente de tirar as meninas da escola, de levar elas para fazer um homeschool, estudar em casa, ver os princípios, aprofundamos nessa questão, no espírito de profecia. E, para mim, foi algo que não tive muito que planejar. A gente sempre instruiu, inclusive na nossa esfera, a igrejinha de Prado Ferreira, que tem que ser muito calmo, planejado, assim. Existem regras à parte. A nossa foi essa. Como eu não estava empreendendo para manter uns princípios, né? Eu não queria entrar em campo assim perigoso, por questão até do meu próprio acidente. Embora não tive problema, eu não queria pegar no pesado, trabalhar como pedreiro. Poderia fazer muitas outras coisas, né? Tudo posso, naquele que me fortalece. Poderia escolher algo que ajudaria ela em casa também. Não queria sair para a rua, queria fazer o culto à noite, o culto de manhã, queria almoçar junto. Creio que Deus vai prover esse meio para aqueles que buscam, né? E 2 meses eu estou em casa orando. A rendinha, um pouquinho de dinheiro acabou de novo. E estamos orando. Meu Senhor, o Senhor falou que ia prover um lugar no campo para a gente ir. E o que é algo de errado? O que está acontecendo? Que a bênção não chega, né? Não está na hora? O que é? Me responda, por favor. E numa noite, eu tive um sonho, que eu não sei se foi sonho, se visão. Se estavam aqui, eu fui arrebatado, né? E eu vi que Satanás tinha influência no lar. E eu me questionava por que Satanás está agindo aqui. E Deus mandou a gente fazer uma limpeza da casa. E a gente fomos buscar e vimos alguns vídeos de limpeza de casa, fizemos uma grande reforma. Quando nós fizemos a limpeza... Você já tinha o conceito de a limpeza da casa, mas eu ainda não. Né? E daí eu falei para ele assim, olha, eu tenho um vídeo para assistir. Um irmão indicou, eu já tinha visto. Inclusive foi da Dilza. Foi no IBC, na casa do Daniel, sobre a limpeza da casa. O Tiago falou, bom, eu já tinha me falado, agora preciso confirmar com você, né? Ficamos 3 meses para fazer essa limpeza. Tão difícil que é. Não é fácil a gente desapegar das coisas, né? Aí ficamos 3 meses juntando, colocávamos em sacolas e tal. Quando foi, pedimos uma caçamba, a caçamba ficou 1 mês em casa. Ela enchia e esvaziava, enchia e esvaziava. De tanta coisa, brinquedos, roupas, coisas que... preguinhos de Satanás que ainda tinha em casa. Foi onde havia influência, né? Então, terminamos a limpeza, o telefone toca. Nós já havíamos procurado algum sítio para alugar perto de casa, alguma coisa assim, mas nenhum se enquadrava. A casa era mofada, a casa tinha sombra, aquilo, né? Nós queríamos manter o princípio. A casa tinha que ser arejada, tinha que bater sol. E não achamos nada. Mas conseguimos. Deus ligou, mandou um irmão. O irmão falou, vocês querem ir para o campo? Queremos. Vem. Eu tive como a voz de Deus, né? Vem pela fé. E nós fomos. Hoje nós somos moradores de Capitólio, 12 dias. Antes de vir para cá, encontramos um quarto lá.
Não é uma casa, é um quarto. Como e por que nós fomos? Para mim foi essa questão. Eu estava no zero e deveria decidir se eu ia edificar minha família de novo na cidade ou no campo. E nós fomos para o campo. Rogamos a oração dos irmãos. Não é fácil. Estamos procurando viver pela fé. Deus proverá. E na nossa questão, Mateus 6 e 7, né? Está se cumprindo em nossa vida. Não olhamos para trás e desejamos que os irmãos também se fortaleçam nessa fé. É necessário, abram os olhos, busquem compreensão do casal. O tempo não permite, mas nós passamos por dificuldade por não estarmos preparados, mas escolhemos a fé e Deus está provendo. Estamos muito felizes de estar aqui, de podermos testemunharmos, dar esse relato para os irmãos e esperamos que todos cresçam mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Os irmãos que puderem se ajoelhar, para a gente falar mais uma vez com o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Agora, Pai, em tua presença, rogamos que o Senhor esteja sobre cada família aqui, abençoando, derramando as suas bênçãos. Que o Senhor envie o teu Santo Espírito, ó Pai, nos batize com o teu Espírito, possamos ser cheios de ti. E que hoje, nesta manhã, nosso testemunho possa ser, ó Pai, para impactar corações, que o Senhor possa falar aos nossos corações aqui, de todas as pessoas que estiveram, que ouviram. Estaremos passando por esses dias, Pai, na tua presença, que o teu Santo Espírito possa trabalhar no nosso coração, nos encorajando, nos dando força, sabedoria, afastando de nós todo espírito do mal que tenta colocar em nós a desavença ou um pensamento ruim. Senhor, que todas as palavras ditas aqui que possam ter saído do teu coração. Sabemos que a nossa vida o Senhor tem nos trabalhado, assim como tem todos aqui, ó Pai, tem o teu testemunho pessoal. O Senhor trabalhou com cada pessoa individualmente e podemos sentir o teu amor e o teu agir em cada vida. Pai, continue conosco no restante desse dia. Que o teu Santo Espírito esteja no nosso meio, os teus santos anjos nos acalmando, nos fortalecendo. Abre a nossa mente, o nosso coração para tudo que for dito aqui que possamos absorver. Entregamos tudo em tuas mãos, o nosso coração e as nossas famílias. Em nome de Jesus que te agradecemos e te pedimos. Amém.